Todos nós, escritores, no fim, somos autodidatas. Até porque a maioria de nós não mora naquelas grandes cidades, né, onde existe toda uma série de cursos para a formação do escritor. E mesmo os que moram, muitos não aprendem através de cursos. A questão se os cursos de escrita criativa são fundamentais para a formação de um escritor ou não, é um debate em aberto, né, dentro da formação do escritor. Então, no fim, o que nós escritores fazemos nós aprendemos por conta própria. Cada um a seu modo, cada um com suas inclinações, cada um com seu perfil, cada um com suas fontes. Agora, é importante que o escritor que aprendeu, ou que conseguiu se encaminhar mais ou menos como escritor, ele tem a generosidade de compartilhar com os outros os materiais que ajudaram ele a se tornar um escritor. Não que esses materiais, eles necessariamente sejam imprescindíveis para outros escritores, porque o que funciona com um escritor nem sempre funciona com outro. Mas sempre vale a pena essa troca, essa troca de conhecimento entre os escritores, entre si, e dos escritores com os aspirantes a escritores. E é por isso que nesse vídeo eu pretendo indicar 5 livros que me ajudaram a me tornar um escritor. Eu não os defino como livros de escrita criativa, todos. 2 são. Outros são outros tipos de livros, mas que, no fim, eles têm conselhos valiosos para qualquer escritor. Para mim, com certeza, foram valiosos. Então, vamos lá. Eu vou começar com o que eu defino como um de base. Para ficar ali na base da pirâmide, né? E é o livro Conversações com Goethe, de Eckermann. Eu não sei se eu estou pronunciando correto, porque esse é o nome alemão, né? Pronunciei alemão. Comecei a estudar agora bem assim, não é uma língua fácil. Mas Eckermann foi o secretário pessoal do Goethe nos últimos anos da vida dele. E a função dele era organizar, vamos dizer, o inventário, as obras do Goethe, né? Para que Goethe não quis morrer com as obras desorganizadas, para que alguém viesse lá e começasse a organizar por conta própria, né? Ele deu um jeito de, antes de morrer, deixar tudo organizado, deixar os textos finais, vamos dizer, os textos definitivos estabelecidos, né? Aprimorar as últimas, correr com os últimos trabalhos que ele queria terminar, que ele achava que ele deveria terminar, e ele contratou o Eckermann para isso. Mas o Eckermann, né, que era um aspirante a poeta, não era um bobo, né, porque senão não estaria trabalhando com Goethe. E ele viu daquele convívio com Goethe, né, que à medida que o Goethe dava as orientações do que ele queria, etc., ele ia aos poucos dando conselhos para o Eckermann, né, que queria ser um escritor. E o Eckermann viu nisso uma mina de ouro. E aí ele foi tomando notas, né, de tudo que Goethe dizia, e depois publicou em formato de livro. Então, esse livro tem conselhos preciosos para quem quer ser um escritor. Ele tem ele tem conselhos tanto do ponto de vista mais, vamos dizer, princípios, né? Qual é o papel do escritor, né, dentro da cultura, qual é a postura que o escritor tem que ter em relação à sua carreira, ao seu craft, ao seu artesanato, né, vamos dizer assim, quanto tem também técnicas que hoje são disseminadas nos cursos aí de escrita criativa, nos manuais de escrita criativa. Então, por exemplo, a ideia dele, por exemplo, que o poeta tinha que escrever um pouquinho todo dia sobre coisas que aconteceram com ele, poesia do cotidiano, né, vamos dizer assim. Para quê? Para ele ir afinando o instrumento dele, né?
antes das grandes obras, antes de pegar obras de maior envergadura e obras que envolvessem mais do que a subjetividade dele, né? Isso é um conselho que a gente vê muito, né? Quando você faz curso de escrita criativa, ou você vai atrás de manuais, você vê isso, né? Tipo, escreva um pouquinho todo dia, né? Mantenha um diário, né? Registre suas impressões. Isso tudo é a Dorothea Brande, né? No livro dela, no livro dela clássico da década de 1930, né? Sobre como se tornar um escritor, ela defende a The Morning Pages, né? Depois a Judith Cameron trouxe de volta, né? Na hora que você acordar ali, quando você tá naquele estado ali mais entre o sono e o despertar, você escreve um pouquinho, né? E isso aos poucos você vai conseguindo adquirir a disciplina de escritor. Isso aí já está no Goethe. Outro conselho que ele dá é o escritor nunca terminar de escrever, ele nunca escrever até o esgotamento. Então ele está lá escrevendo um poema, um conto, alguma coisa, e qual é a propensão dele quando ele está inspirado? É ir até o fim, até não ter mais ideias, para recomeçar no dia seguinte. Ele defendia, não, nunca termine esgotado, porque senão no dia seguinte você não tem nada para começar. E aí você vai perder muito tempo para começar. Então, sempre termine achando que você poderia ter dito mais. Sempre termine sabendo que você poderia ter dito mais. Você tinha mais ideias para o dia, mas você para ali e começa a desenvolver no dia seguinte. Porque quando chegar no dia seguinte, você começa já chega chegando, né? Vamos dizer assim. Isso é um conselho que a gente vê também nos manuais, por exemplo, o Ernest Hemingway, um escritor americano, ele defendia isso, fazia isso e aconselhava isso. Ele nunca terminava com a sensação de que tinha dito tudo. Ele sempre deixava para o dia seguinte. Salvo engano, o William Faulkner também, eu me lembro da entrevista dele, que ele também defendia isso. Então, quer dizer, tudo isso estava no Goethe. O Goethe tem conselhos aqui que depois foram incorporados nos manuais de escrita criativa. Além dos conselhos de como lidar com o sucesso, questões de carreira literária, muitas questões de escrita para o teatro, porque Goethe foi um diretor de teatro durante muitos anos, um diretor de teatro reputado durante muitos anos, e ele dá aqui os conselhos. Então, tem tanto princípios, quanto técnicas, quanto dicas de carreira. Né? Embora eu acho que o Goethe ele não tinha essa noção de carreira literária. Eu acho que nenhum escritor daquela época tinha essa noção, mas ele tem ali arremedos do que depois seriam os princípios para uma carreira literária, né? Então, esse é um livro que eu recomendo muito, muito. Ele deveria ser a base. Tem outra coisa desse livro também que ele fala, que é uma conclusão a que ele chegou do que um escritor tem que saber, um escritor principalmente de ficção ou um poeta tem que saber. E isso eu vou desenvolver num vídeo inteiro depois, mas o que ele diz basicamente é o seguinte: o escritor ele tem que saber, ele tem que dominar as técnicas de expressão do gênero ou dos gêneros dele com o máximo de rigor, e ele também tem que ter uma cultura geral. Ele não usa esse termo, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. O escritor tem que ler sobre os assuntos que interessam a ele, tem que ter uma bagagem cultural, vamos dizer assim. Ele dizia que esse era o caminho. Então, tinha uma coisa, então ele trabalhava algo que depois a hegemonia dos cursos de escrita criativa apartou. A ideia é que o escritor de ficção ele tem que ter a técnica, que nesse sentido é como se fosse, não é muito diferente do marceneiro, do pintor, do mecânico de carros. Tem que ter a técnica, saber como as partes se juntam, vamos dizer assim, mas ele tem que ter uma bagagem cultural, que afinal de contas o escritor de ficção, ele é também, de certa forma, um intelectual. Ele é um técnico no lado, mas ele é um intelectual no outro.
E Goethe sabia disso, então ele defendia essas duas formações, vamos dizer, essas duas esferas de formação. Com o tempo que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, a hegemonia dos cursos de escrita criativa, ela deu muita ênfase a esse aspecto técnico, em detrimento desse aspecto mais cultural. Né? Aqui no Brasil eu já vejo o contrário. Eu já vejo muito ênfase no aspecto cultural e uma pouca ênfase no aspecto técnico. Né? Nossos escritores, eu não acho que eles historicamente, eles se preocupavam muito com a técnica. Eles eram pessoas cultas e liam muito, e acho que até intuitivamente eles conseguiram chegar na técnica, mas você não vê muito no Brasil uma tradição de você isolar a técnica de ficção, estudar especificamente ela, o que talvez tenha sido bom, né? A gente não caiu no erro dos americanos, né? Onde o escritor ele tem uma bagagem técnica boa, mas a bagagem cultural dele é prejudicada. Então, isso é uma coisa interessantíssima. Eu vou fazer um vídeo inteiro pegando essa questão e vou desenvolver para chegar no que eu acho que é o caminho de formação de um ficcionista no mundo contemporâneo. Então, avancemos. Vamos aqui agora para outro. A Poética de Aristóteles. Eu estou mostrando aqui uma edição que tem, além da Poética de Aristóteles, tem mais 2 livros que juntos, né, abordam a questão da poética clássica, vamos dizer assim. A gente pode dizer, forçando a barra, que a Poética do Aristóteles é o primeiro livro de escrita criativa, vamos dizer assim. Forçando a barra porque, na verdade, o livro não é prescritivo. Né? Ele não diz que um escritor de teatro, porque ele cobra o teatro na época, né? Tem que escrever seguindo aqueles conselhos que ele está dizendo ali. Simplesmente ele analisa o teatro da época e mostra na avaliação dele o que é que funciona, o que é que não funciona. Certamente é um trabalho de crítica literária. Mas nas escolas de roteiro dos Estados Unidos, a poética do Aristóteles é amplamente estudada, ainda hoje. Porque mesmo que não seja, vamos dizer, tecnicamente um curso de escrita, uma obra de escrita criativa, no que ele mapeou nos primórdios da ficção, ele viu o que é que funcionava e o que é que não funcionava. E, portanto, se você pega, por exemplo, o que você lê no Aristóteles, você assiste um filme de Hollywood, na época que Hollywood fazia um filme bem feito, você vê que os roteiristas aplicam o que está na poética do Aristóteles. Ainda hoje. Você pega o Aaron Sorkin, né, o roteirista americano, escreveu The West Wing, a série de TV, escreveu aquele filme com Tom Cruise, A Questão de Honra, eu acho, Tom Cruise Ademur, que é baseado numa peça dele, escreveu Meu Querido Presidente, escreveu várias coisas, fez o filme da Molly Bloom, escreveu também, ele defende que o roteirista de cinema tem que ler a poética do Aristóteles e seguir aquilo de maneira evangélica, porque ele diz, quando o roteiro não funciona, em geral é porque o roteirista saiu das regras do Aristóteles. Isso mostra a força, né, que esse livro tem até hoje numa indústria que até há pouco tempo era conhecida pelas boas histórias que é Hollywood, né? Antes dessa decadência criativa pelo qual o cinema está passando, o cinema americano está passando. Então, esse é um livro que eu recomendo. A minha edição antiga, que eu tinha, eu acho que ela se deteriorou, acabei passando adiante. Aí eu comprei essa que, além disso, tem Horácio e Longino. Eu não posso falar sobre esses autores porque eu não li. Eu sei que o Horácio é muito recomendado, que também várias técnicas que ele descreve hoje são reproduzidas nos cursos de escrita criativa. Então, é um escritor que certamente eu vou, né, no que eu vou reler, porque eu pretendo reler a Poética do Aristóteles, eu aproveito e já leio o Horácio e o Longino também.
Então, esse livro é fundamental também, eu coloco como uma base importante, inclusive nesse tripé aí da bagagem cultural, tripé não, nessa dualidade aí da bagagem cultural e da técnica que o Goethe defendia, esse aqui é a base da técnica. Continuemos nossa aventura criativa. O terceiro livro foi um livro que eu li na minha juventude, que me ajudou muito, mas que tem algumas insuficiências, mas ainda assim eu acho que vale, é um livro de correspondência. É a correspondência entre Fernando Sabino e Mário de Andrade. Cartas a um jovem escritor e suas respostas. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro, falando especificamente do sistema de leitura que o Mário de Andrade defende aqui, que é interessante para qualquer escritor. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser. Em 1941, Fernando Sabino lançou seu primeiro livro, Os Grilos Não Cantam Mais. É um livro de contos. Fernando Sabino era muito jovem na época, tinha 18 anos. E ele enviou o livro para o Mário de Andrade, como todos os escritores faziam na época. E o Mário de Andrade respondeu, né, de maneira muito elogiosa, vendo mais um potencial do que uma realização. Fernando Sabino aproveitou a oportunidade, respondeu e meio que ali estabelecendo ali o desejo de que o Mário de Andrade fosse tipo um mentor dele, que o Mário de Andrade aceitou ser. Eles começaram uma troca de correspondência muito intensa, e por meio da qual o Mário de Andrade começou a aconselhar o Fernando Sabino. Qual é o valor desse livro? Em primeiro lugar, existe muita correspondência do Mário de Andrade com outros escritores brasileiros, né? Acho que chegam a dezenas os livros publicados com correspondências do Mário de Andrade a outros escritores. Mas qual é o problema? Muitos desses escritores com que o Mário de Andrade se correspondia, eles já eram consagrados, eles já não estavam em fase de formação. Então, a gente fica com esses livros, a gente não sabe qual seria, vamos dizer, o programa de formação do Mário de Andrade para um escritor, ficcionista especificamente. Aqui é ele ensinando um escritor jovem. Ou seja, isso aqui, se você desse uma cadeira de formação literária, de escrita criativa para o Mário de Andrade numa faculdade, ele ia fazer isso aqui. Então, essa é uma grande oportunidade, e esse livro também é importante porque funcionou. Porque Fernando Sabino virou um grande escritor, ou seja, funcionou. Quer dizer, né, se o professor se mede pelos seus alunos, o método Mário de Andrade funcionou. E, portanto, eu acho esse livro fundamental. Ele fala um pouco da psicologia do escritor, ele dá um sistema de leitura que eu acho importantíssimo. Ele também dá um arremedo ali de método de trabalho, vamos dizer assim. Além de questões literárias da época, fofocas literárias, tretas literárias da época, né? Muito interessante, porque nas cartas o Mário de Andrade falava dos escritores com a sinceridade que ele não falava em público, né? Então tem várias alfinetadas para escritores consagrados. Mas eu considero um livro fundamental, me ajudou muito quando eu era jovem. Quando eu digo jovem, eu era muito jovem mesmo, acho que eu tinha uns 17, 18 anos quando eu li esse livro. Me ajudou muito e eu considero um livro importante. A única insuficiência que eu aponto nele é que as técnicas específicas de storytelling você não vê aqui, porque o Mário de Andrade, o próprio Fernando Sabino e uma grande parte dos nossos escritores não acreditavam nessas técnicas de escrita criativa, né? Eles criavam de maneira mais instintiva, né, vamos dizer assim. Então, mas eu recomendo fortemente. Eu acho que deve ajudar muita gente esse livro. Então, vamos para a nossa quarta e penúltima indicação. Writing
Fiction. Editado por Alexander Steele. Existe um workshop de escritores em Nova York chamado Gotham Writers. Gotham se escreve como Gotham City, né, do Batman. E é uma escola de escrita criativa com vários professores, onde eles destrincham as várias técnicas de storytelling, né, especificamente para o ficcionista. Eu não sei se existe o correspondente na poesia, se eles também trabalham com poesia. Ficção, com certeza. É um workshop muito reputado nos Estados Unidos, e o Alexander Steele um dia resolveu pegar os professores do curso e pedir que eles escrevessem cada um capítulo, cada um com uma técnica específica de escrita criativa, que segue mais ou menos uma ordem que vai ali da disciplina do escritor, passando pela concepção da obra, execução, revisão e terminando ali na publicação. Então, seria mais ou menos a linha de produção, vamos dizer, de um livro, né? E aí, tem coisas muito interessantes aqui, viu? Muito interessantes. Eu não sei se tem tradução brasileira, mas uma das coisas que eu recomendo para quem quer ser escritor é que aprenda inglês, a ler inglês, pelo menos, né? Então, aqui, ó, ficção, o que, como e por quê. Personagens, trama, ponto de vista, descrição, diálogo, cenário e ritmo, voz, tema, revisão e o último capítulo, o negócio da escrita. Ou seja, como monetizar, né, o que você aprendeu aqui. Porque a americana é assim, as últimas aulas sempre são como ganhar dinheiro com o que você aprendeu, né? No Brasil a gente não tem essa cultura, o americano tem, né? Você aprende algo, você vai ganhar dinheiro, né? Muito bom esse livro, eu recomendo entusiasticamente, viu, esse livro aqui. Eu recomendo muito, muito, muito. Eu acho que ele resolve vários problemas, e uma das vantagens desse livro é que ele não cita outros livros de escrita criativa, mas ele usa como exemplos contos e trechos de romances contemporâneos. Isso aqui também é uma boa atualização dos livros que estão influenciando os cursos de escrita criativa nos Estados Unidos. Só tem que tomar cuidado, porque os cursos de escrita criativa nos Estados Unidos, eles criaram uma espécie de loop, né? O cara se forma, faz um livro que é mais ou menos o que o professor de escrita criativa quer, o livro é publicado, o livro começa a ser usado na universidade, outros escritores começam a escrever igual aquele, e aí fica esse loop de, vamos dizer, nos Estados Unidos o povo já tá dizendo que existe uma espécie de, como é o nome? Nicho, que são os livros escritos por escritores que saíram das escolas de escrita criativa. Né, que eles têm muitas semelhanças, né? E tem aquele problema que eu falei no começo do vídeo, né? As escolas de escrita criativa focam muito nisso, em detrimento da bagagem cultural, né? Acaba sendo uma literatura um pouco, do ponto de vista de tema, né? Universos mostrados, acaba sendo muito o umbigo do escritor, né? Vamos dizer assim. Tem sempre esse risco, mas não há escritor sem técnica. Essa é a verdade. Então, isso é importante. É importante saber isso. É importante estudar essas técnicas. E agora nós vamos para a última indicação, faço questão de beber água, para minha garganta estar limpa. Minhas palavras soarem bem, porque eu vou indicar o livro que eu considero mais importante para qualquer escritor. O livro com o qual qualquer escritor deveria começar seu processo de formação. Esse livro se chama On Writing, de Stephen King. Sobre a escrita de Stephen King, né? Tem tradução no Brasil. E não comecem com o papo de que Stephen King é subliteratura.
escritor da sociedade pós-literária, não sei o quê. Ou então Stephen King é radical demais nas posições dele. Stephen King é comunista. Eu não sei. Tudo isso pode ser verdade ou não, dependendo do ponto de vista, né? É uma outra discussão. Mas o fato é que, em primeiro lugar, este livro não é para quem quer só para quem quer escrever terror ou suspense. Ele é para quem quer escrever. Ponto. Segundo lugar, esse livro ele trabalha a questão da disciplina do escritor, que eu acho importantíssimo, porque não adianta nada você ter a melhor formação do mundo se você não sentar na cadeira e escrever. Stephen King, assim como a maioria dos escritores americanos, eles têm um senso de disciplina de escrita muito forte. Isso é importante. Em segundo lugar, ele me deu, na época, os fundamentos de ser um escritor. Porque ele lista aqui quais são os fundamentos, né, de ser um escritor, né, quais sejam gramática, estilística e vocabulário. Esse é o tripé, sem o que não adianta você ser escritor. As próprias técnicas de storytelling, elas são uma segunda etapa. Por quê? E, por sinal, isso estará no vídeo que eu vou fazer, onde eu mostro o que é que o escritor tem que saber ou não. Porque dentro das técnicas, vamos dizer assim, é subjacente, não dentro, desculpe, mas nem subjacente. Na base das técnicas da bagagem cultural que o Goethe defende, existem os fundamentos. E esses fundamentos, eu só tomei conhecimento deles aqui. Eu tenho vergonha de dizer, eu poderia ter percebido isso antes, porque é óbvio. Mas é a velha história. Tem aquele óbvio que a gente só percebe quando alguém diz. Os fundamentos de um escritor são gramática, vocabulário e estilística. Esses são os fundamentos. Porque tudo mais, se você não tiver isso, não adianta. Não adianta você não saber construir personagens, por exemplo, né, que é a técnica de storytelling, que é isso aqui. Não adianta você saber construir personagens, na hora de escrever, você comete erros de gramática, você não tem senso de harmonia nas palavras, de usar as palavras para produzir efeitos estéticos, psicológicos no leitor, com a beleza, com a elegância, que é o que a estilística ensina, né? O uso das palavras de maneira elegante, literária, etc. E você não tem o vocabulário para descrever as coisas. Não adianta. Pode ter esse é o problema desse povo aí que aprendeu a escrever jogando RPG. Os caras têm até um bom senso de storytelling, principalmente de trama, vamos dizer assim. Jogam RPG, assistem filme, não sei o quê, jogam videogame, o cara acaba tendo um bom senso de progressão de fatos, né, que é o que a trama é. Mas na hora de escrever, muitos não têm vocabulário, não têm gramática, não têm estilística. Muitos aprenderam muitos leem mais em inglês que em português. Então, o português deles não usa os recursos específicos da língua portuguesa, da sonoridade da língua portuguesa. Isso não é coisa de poeta. O prosador também tem que ter um senso de estilística. De fato, o poeta tem que ter mais, mas o prosador tem que ter um senso de estilística. Então, quer dizer, esses fundamentos, eles estão aqui. Isso vai integrar meu vídeo que eu estou fazendo sobre o processo de formação do escritor. Vou dar tipo um organograma, uma pirâmide, né? A base, não sei o quê, para dar um caminho, né? Porque eu demorei para chegar nesse caminho. E é isso, ele dá vários conselhos aqui de estilo que se aplicam também ao português. Eu tenho um livro inteiro, eu tenho um vídeo inteiro esclarecendo alguns equívocos sobre esse livro aqui no Brasil. As pessoas têm uma visão equivocada desse livro aqui no Brasil. E eu saio em defesa desse livro no vídeo, vou botar o link aqui também. Mas eu considero esse livro fundamental quando eu estou desmotivado com um projeto, quando eu quero desistir desse negócio de ser escritor, porque não dá futuro, não dá dinheiro, não dá reconhecimento, etc. Eu leio esse livro e eu volto a me motivar.
A paixão do Stephen King pelo que ele faz é grande, é contagiante. Ele tem um senso de responsabilidade da missão do escritor. Ninguém perde lendo esse livro, não. E é uma pena que esse livro ele esteja sendo distorcido por algumas pessoas que vão fazendo vídeos, botando em redes sociais, e isso vai criando uma imagem negativa desse livro. As pessoas condenam o livro sem ler. É uma pena. Esse livro ele é muito útil, muito útil. Mas Stephen King tem muito a nos ensinar, viu? Especialmente sobre produtividade. Tem alguns vídeos meus aqui sobre como ele trabalha, né, as técnicas que ele usa. Eu vou postar um link aqui também. Mas então é isso. Essas são minhas dicas de livros que eu acho imprescindíveis para qualquer escritor. Como eu disse, cada escritor é único, né? Nenhum livro aqui, nada do que eu disse aqui, ou nenhum livro que eu indiquei aqui, deve ser visto como algo assim, tem que ser, porque o Douglas é o gostosão da parada. Nada disso. Conheça a si mesmo, conheça quem você é, conheça o que funciona com você, o que não funciona, e comece a trabalhar os seus pontos fracos, né, para que eles cheguem no nível dos seus pontos fortes, ou no mínimo cheguem quase no nível dos seus pontos fortes, para você ter algum senso de equilíbrio, porque afinal de contas a obra de arte ela se pauta pelo equilíbrio, né? É isto. Eu agradeço a atenção. Não esqueçam de curtir, compartilhar, fazer esse vídeo chegar no maior número possível de pessoas. Agradeço. Obrigado.